Meus amados irmãos, a paz do Senhor, glorificado seja o nome daquele que vive, que reina para todo sempre. Desejo que esteja tudo bem com você, com a sua família, você que está nos ouvindo nesse exato momento, que a bênção de Deus alcance o teu lar, a tua vida. O livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 37 ao 41, diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortando-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo uns acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós conhecemos bem esta passagem bíblica que ocorreu no dia de Pentecoste, quando os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo e de repente veio um vento vermente impetuoso e encheu toda aquela casa, e ali eles começaram a falar em línguas e exaltar o nome do Senhor. Então houve a necessidade das pessoas presentes, se aglomerarem pelo acontecimento, pelo que ocorreu. E Pedro se coloca em pé juntamente com os 11 e começa a ministrar. Ele explica o que é que estava acontecendo, que era uma promessa, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi explicando. E o versículo 41, ele finaliza dizendo que naquele dia quase 3.000 almas se converteram. Uma boa colheita. Mas para que houvesse estas decisões, para que eles viessem se converter, houve a necessidade deles atentarem para algo que está aqui no versículo de número 37. Ouvindo eles estas coisas. Então houve a necessidade deles ouvirem a explicação da palavra de Deus. O que é que está acontecendo? Por que nós estamos vendo eles falar desse jeito? Então houve a necessidade de Pedro se colocar em pé e eles ouvirem. Deus nos deu 2 ouvidos. Às vezes queremos falar mais do que ouvir. Temos uma boca, mas queremos falar mais e ouvir menos. E nós precisamos ouvir e ouvir atentamente, porque a mensagem pregada por Pedro e os demais apóstolos fez com que o coração dos ouvintes compungisse, ou seja, eles começaram a analisar a sua conduta, o seu modo de viver e o que Deus tem para ele, para cada um deles. E eles perceberam o seu estado, como eles estavam totalmente errados aos ensinamentos, à ética, à moral. Então, diz o texto que eles fazem uma pergunta para os apóstolos: o que faremos, irmãos? E houve a necessidade de Pedro dizer: arrependei-vos e convertei-vos. Mude de atitude, mude de direção. Se você está andando por um caminho que muitas vezes até parece que é direito, mas é caminho de morte, mude esse caminho. Nós estamos vendo esses acontecimentos da atualidade, do momento em que estamos vivendo, e todos são sinais para que as pessoas percebam, tenha essa análise no seu coração e possa mudar a sua atitude. Olhe para Jesus, se chegue para Deus. A Bíblia diz no livro de Tiago:
chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus está mostrando, através dessas trombetas, dessa epidemia, o quanto é importante você se chegar para Deus. Estar perto da sua família. E também esse arrependimento, que é nada mais do que você se banhar na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Um ser humano, ele não consegue passar muito tempo sem banhar, porque ele fica logo todo inquieto por causa das impurezas que vão chegando. E o homem, através da graça de Deus, ele vai se purificando, a alma, o seu espírito, ele tem convicção, ele vai almejando as coisas a partir do momento em que ele está centrado em Cristo Jesus. Ouvindo eles atentamente, compungiram em seu coração. Que faremos, irmão? Arrependei-vos. Muda a tua atitude. Saulo de Tarso estava indo para Damasco com autorização dos sumos sacerdotes para prender ali aqueles que estavam falando acerca do caminho, acerca de Cristo, da salvação. Mas ali ele tem um encontro real com Jesus e cai por terra. E quando ele está falando com aquela pessoa, ele descobre quem era aquela pessoa. É Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura causa é para ti recalcitar contra os meus aquilões, lutar contra mim. E aí ele se converte naquele momento, muda de atitude e passa a evangelizar com dinamismo, com garra, com força, com mudança de atitude, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E eu te convido nesta noite para você também refletir na palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, ela faz com que você se arrependa, mude de atitude. Venha para Jesus. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará. Ele quer mudar a tua vida, a tua identidade. Dá no seu coração convicção para onde você vai passar a eternidade. Eu convido você nesse momento para orar comigo. Você que quer fazer uma aliança, um concerto com o Senhor. Eu daqui, você daí, nós estaremos orando. E Deus lá do céu, que vê todas as coisas, está te contemplando e conhece o teu coração. Amantíssimo Deus, eu quero nesse momento apresentar a minha vida como a vida do teu filho, que nesse momento se entrega a ti, que está arrependido das suas falhas, das suas transgressões, do que tem feito, Senhor, contrário à tua palavra, mas está se chegando nesse exato momento para ti. Perdoa os seus pecados, faz com que ele se levante, Senhor, como um servo fiel a ti, a tua obra, independente das circunstâncias que irão vir contra ele, ele vai permanecer firme nos teus caminhos, convicto que seu nome está escrito no livro da vida. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe toda a congregação Raiz de Davi, todos os nossos familiares, todas as pessoas que estão sendo alcançadas por esta oração, em nome do Senhor Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e a igreja diga bem alto, amém! Amém. A paz do Senhor. Dê um abraço na pessoa mais cheirosa perto de você. Lembrando que todo crente tem o perfume de Jesus.